Essa pastora linda, gente, é a pastora Lucieide. Se apresenta, pastora. Oi, gente, a paz do Senhor, boa noite. Me chamo Lucieide, assim como a Mei já falou aí, né? Acabou que hoje, para a glória de Deus, eu sou aluna dela, né? Permaneço na minha vaga, eu não libero. E desde então eu me fortaleci muito em Deus, né? As aulas é assim, extraordinárias. E depois que eu tive conhecimento sobre raiz de iniquidade, ela vai falar algumas coisas aqui, eu falei, Miss, isso é muito profundo. Muito profundo, porque eu vivi situações da minha vida e venho vivendo, porque assim, e eu dizia assim, gente, como que eu tô passando por isso de novo? O que que explica? Hoje eu sirvo ao Senhor, estou na presença do Senhor e às vezes a gente acha que é o servir a Cristo, guardar a palavra, você faz tudo ali, você não entende porque algumas áreas da sua vida se repete, você está passando pelas mesmas frustrações. E um dia, em uma aula, eu falei assim para ela, eu queria muito compreender, porque eu sempre, olha, já aí comecei a falar para ela. E aí ela disse, a gente vai orar. Depois ela falou assim, eu te olhei bem dentro dos teus olhos para poder a gente entrar nesse assunto. E foi onde a gente começou a estudar. É algo assim, muito importante, sabe? A gente avaliar. Nós temos uma aula aqui que nós chamamos de autoconhecimento, né? Conhecer. Então a pessoa ela faz eu faço uma abordagem pastoral, né? Que eu chamo de abordagem psicoterápica, né? Pastoral. Que é onde a pessoa entra nessa autoanálise e ela começa a se identificar. Peraí, não, mas sou eu, não, isso aqui é minha vida. Não, mas está acontecendo comigo. Então vai acontecendo isso. Porque assim, ó, o que acontece quando uma pessoa entrega a vida a Jesus? Vamos começar agora a pensar, né? O que acontece quando a pessoa entrega a vida para Jesus? O passado é perdoado, certo? A vida agora é nova, é uma nova vida. A pessoa entregou a vida para Jesus, a pessoa agora nasceu de novo, né? Então, é um novo nascimento. Você precisa pensar o que não é o novo nascimento. O novo nascimento não é, e não tem a ver você ter nascido num lar cristão, você pertencer à cristandade, né? Você ser religioso, você ler a Bíblia, não tem a ver com você orar, com você batizar-se, afirmar dogmas, você crer em doutrinas conservadores, ou você servir em um determinado ministério, fazer o ético, né? O que é moralmente correto, certo. Não, isso não é o novo nascimento. O novo nascimento, gente, é uma transfundação. O que é transfundação? É mais do que transformação. Transfundação é raízes, é mexer com os alicerces. É ir lá onde ninguém nunca foi porque não tem condições de ir. Só o Espírito Santo pode fazer isso na pessoa bendita de Jesus. Então, isso é o novo nascimento. É a transfundação e transformação da nossa natureza. Quem nasceu de novo busca se desenvolver e crescer no caráter moral de Deus. Porque quem é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. É impossível que a pessoa nasceu de novo e ela tenha o pecado como algo, não, o homem é pecador mesmo. Não. Então a pessoa nasceu de novo, ela não vive mais na prática do pecado. Por quê? Porque se transformou em uma nova criatura. Isso é importante a gente pensar. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Né? As velhas coisas se passaram, tudo se fez novo. E é tudo mesmo, tá, gente? Quando a Bíblia diz e tudo se fez novo, é tudo mesmo. Mas onde é que está o erro? É aqui que eu desmistifico da mente dos meus alunos o erro. Onde é que está o erro? O erro está no pensamento equivocado que nós temos, que tudo novo quer dizer tudo pronto. Tudo novo é uma coisa, tudo pronto é outra coisa completamente diferente. É aí que está o problema. Tá, em Jesus é tudo novo. Tudo novo não quer dizer tudo pronto, gente. É aí que a gente se perde. Por quê? Porque você nasceu de novo, então você é um bebê. Se você nasceu de novo, você é um bebê. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Nascer de novo. Mas pode um homem entrar de novo? Como assim um homem ser velho nascer de novo, entrar na sua mãe de novo? Nascer de novo é a nova chance de vida. É uma nova chance de vida. Imagine que você tem a oportunidade de fazer tudo de novo. Começar lá do início, o que você mudaria? Você mudaria tudo, você faria tudo diferente. É isso que é o novo nascimento. Tudo novo é Deus te dando a oportunidade de fazer tudo novo agora. Começar novo, história nova. Quem nasce hoje não sai correndo, gente. É só você pensar. Quem nasce hoje não sai falando. Você entregou a sua vida para Jesus, você não já pode ser uma pessoa totalmente mudada. Pronto, hoje, a partir de hoje, nada mais é igual.
Não é nada mais igual a partir de uma decisão e de um processo. Né? Quem nasce hoje não sai correndo, não sai falando. Por quê? Porque tem que aprender. Tem que se desenvolver e crescer. Porque quando você e eu, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, o que acontece? O Espírito Santo vem morar em nós. O Espírito Santo vai morar em você. Agora você é nova criatura. Então você tem Deus agora como seu Pai e não apenas como seu Criador. Então agora você é nova criatura, agora você tem um Pai celestial, né? E você também tem o Senhor Jesus como seu Mestre, como seu Senhor, como seu Salvador. E agora o Espírito Santo que habita em você, o que ele faz? Ele é seu professor. Ele é que vai te ensinar. E como é que ele me ensina? Como é que o Espírito Santo me instrui? Aprendendo, andando com ele, gente. É um processo. Andando com ele. Então não é algo imediato, não é algo agora. Toma. É um processo. Bênção, né? Pode ser imediato. Transformação é processo, é processual. Mas o que acontece na trajetória cristã? Vamos pensar. Talvez como eu, você veio de uma formação completamente fora dos princípios de Deus. E pior, você veio de uma formação pecaminosa, perversa. Seus avós, seus pais, sua família. E agora você cometeu, assim, coisas terríveis na sua vida. Né? O que aconteceu com essas coisas que você fez na sua vida? Resultaram em uma legalidade de perversidade e de pecados que moldaram a sua personalidade, seu comportamento, suas ações, suas atitudes, o seu modelo mental e até mesmo o seu estilo de vida. Então qual é o problema? O problema é que nós, sabe, acreditamos que não existe diferença de pecados. Mas a Bíblia nos ensina que existe sim. Existe um estudo na teologia que chama hamartiologia, que é o estudo sobre o pecado. O pecado, ele abrange, gente, 4 estágios, tá? É bíblico. Primeiro, transgressão. Segundo, iniquidade. Terceiro, abominação e depois blasfêmia. É um assunto é um conhecimento profundo, não dá para falar aqui, o que significa esses 4 estágios do pecado. Mas, vamos falar sobre a raiz do pecado, né? Não vamos falar sobre o fruto. A iniquidade é a raiz, tá? E ó, fruto não é igual à raiz. A gente precisa pensar. Então vamos falar sobre iniquidade. O que é iniquidade, Luciene? Etimologicamente falando, a palavra iniquidade significa o que é desviado e o que é distorcido. É isso que significa iniquidade. Então a iniquidade é, na verdade, tudo aquilo que se desvia do caminho perfeito e reto de Deus. E qual foi a origem da iniquidade? Aconteceu na queda de Lúcifer. Tudo ocorreu ali na queda. Né? No momento em que esse arcanjo, cheio de beleza e formosura, deu lugar a um pensamento desalinhado com os que era de Deus. Né? E ele começou agora a pensar contra Deus, né? Contra a justiça de Deus. Assim como também a fé e a substância do que se crê e o poder que ativa o mundo invisível, porque você sabe, né? Tem um mundo espiritual. Então a gente tem que ter conhecimento do mundo espiritual. O que aconteceu aqui com a rebelião de Satanás, né, de Lúcifer, que virou Beelzebul, Satanás, o pai da mentira, a serpente enganou Eva. Ele agora ativou no mundo espiritual, né, no mundo invisível dos céus, esse conceito distorcido do coração. Ele trouxe essa malignidade, essa maldade, ele produziu uma determinada substância espiritual. Qual? A iniquidade, que é a origem da maldade. Foi o que Ezequiel escreveu, né? Você era inculpável em seus caminhos, até no dia em que foste criado. Até esse dia que você foi criado, você era inculpável. Até que se achou iniquidade em você. Por meio dos seus muitos pecados, porque iniquidade é isso, tá? Muitos pecados. É uma raiz, gente, sabe? Raiz é algo assim muito além do que se vê. Então, ó, por meio dos seus muitos pecados e dos seus comércios desonestos, você profanou o santuário de Deus. Ezequiel 28, 18. Agora, pensa comigo. Quando você nasce, a iniquidade se impregna no espírito do homem no momento da sua concepção. Foi no exato momento, no exato instante que todos nós, sabe, recebemos a herança espiritual. Quando você é concebido, quando seu pai e sua mãe se enamoraram e ali teve a concepção, né, do espermatozoide, no óvulo, ali, no momento da sua concepção, ali foi passado, sabe? Foi entregue essa herança espiritual. Foi estabelecido nessa pessoa.
Porque a iniquidade, ela opera como um cordão umbilical espiritual que transmite DNA espiritual da maldade de uma geração para a seguinte. Porque, gente, eu preciso que você entenda isso. É assim que o legado pecaminoso, distorcido do homem é carimbado e transmitido para os seus filhos, depois para os seus netos, depois, assim, ó, vai de geração a geração. Né? E vão fazer o quê? Vão distorcê-los. Ainda mais com os seus próprios pecados e transmiti-los. Sabe? Vão se transmitindo. É uma cadeia de maldição, sabe? Para a geração seguinte. A Bíblia fala que a iniquidade é o corpo do pecado. Né? Então, nos 3 dias de seminário aí, nós vamos fazer esse estudo específico. Vamos tratar isso aqui com conhecimento, que é algo que não se prega, que não se vê, que não se fala. Como é que você descobriu tudo isso aqui, Luciene? Me lendo. Eu fui me ler. Porque eu tinha repetição de pecados. E eu vou te mostrar. Aqui agora, o que acontece? Acontece o seguinte, que a iniquidade, ela se torna de uma forma tão intrínseca no corpo espiritual do homem, afetando o seu comportamento, o fundamento do seu processo mental e até mesmo a sua saúde física. Tá? O corpo do pecado se origina no espírito e invade a alma e o corpo, como um lodo que tudo suja. Onde passa, tudo que alcança, fica sujo. Foi o que o apóstolo Paulo disse, né? Que é necessário o quê? Santificação onde? No corpo, na alma e no espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, não é só espírito, tem o corpo. Não é só corpo, tem a alma. É aí que está, sabe? O conhecimento que poucos se submetem a conhecer, né? E pouco se aplica. Então a iniquidade, ela está intrinsecamente ligada ao mundo espiritual das trevas. E é lá, gente, é lá onde o diabo ata as maldições que nós herdamos dos nossos antepassados. E é também nesse local que estão as raízes das bases legais das doenças que passam de pai para filho e desses para os demais. Até que as gerações vão vindo com repetições e repetições e isso nunca acaba. Até que alguém se levante. Até que alguém compreenda. E diga, chega, acabou. Aqui não tem mais força. Eu não aceito mais isso. Então, a gente precisa entender, sabe, que enquanto não tem esse conhecimento, porque o diabo pega a pessoa o quê? Na ignorância. Né? Na ignorância. Então, é aqui que Satanás tem direito legal de nos roubar, nos destruir, até nos matar. Porque a nossa iniquidade nos impede de receber a plenitude das bênçãos de Deus. E essa é a porta que o diabo tem sobre a vida do ser humano, crente ou incrédulo. E através da iniquidade é que o maligno permeia o coração do homem para poder afligir todo tipo de desejos perversos, sabe? E também pecaminosos. Tá? Como nós conhecemos que é a lascívia, a concupiscência. E depois de transmitida, a herança do mal molda a alma a ponto de trazê-la, sabe? De fazer a pessoa ter uma atração tão forte pelo pecado, é tão forte que a pessoa não consegue se controlar. Porque trata-se de uma força tão irresistível que é capaz de levar pessoas boas a cometerem uns abomináveis pecados, os mais abomináveis, que você fala, meu Deus, eu não acredito, aquela pessoa era tão crente, mas aquela pessoa, meu Deus do céu, não dá para entender. Porque é forte, é mais forte do que ela, é uma raiz. Né? E é por isso que os filhos de alcoólatras, depois de certa idade, começam a desenvolver um desejo. Quantas pessoas não procuram a gente para falar? Né? E quando a pessoa me fala, Luciene, eu tô com desejo, sabe? Eu sou da igreja, eu tô na igreja, mas eu tô com desejo assim. Eu pergunto, na sua família, quem bebeu? Quem bebia? Meu avô era alcoólatra. Minha mãe bebia demais. Minha bisavó. Então a pessoa desenvolve, sabe, um desejo. Ela começa a ter um desejo incontrolável por bebida. Às vezes, são filhos de cristãos, de pastores, que sem nenhuma razão aparente começam a desenvolver tais inclinações pecaminosas. Então a razão disso se deve ao fato de que a iniquidade continua com as suas raízes intactas. Foi Tiago que disse isso. Cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo. Desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, sabe, traz à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, é que gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. Então, gente, isso, sabe o que acontece? Isso cria moradas, construções de erros e de repetições de erros, sabe? Que são chamados os ciclos que nunca se fecham.
Às vezes a pessoa dá uma volta enorme e se vê no mesmo ponto. Por quê? Porque o homem é um reflexo da morada da sua alma. Uma alma edificada por Deus pensará e agirá e produzirá fruto segundo Deus. Então, o homem natural ou cristão que não foi edificado espiritualmente, ele pensará e agirá e produzirá fruto segundo a sua mente, a sua mentalidade limitada e estruturada pela cultura e pelas circunstâncias e as raízes que ele possui, que nunca foram confrontadas, que nunca foram tratadas, que nunca foram transfundadas. Por isso que o apóstolo Paulo disse, foi Paulo que disse, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruição das fortalezas. Fortalezas. E ele diz, destruindo os conselhos e toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência uma vez que ela é completada. Quando ela se torna completa, a obediência é que a gente pode, então, vencer. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 6. Mas nós queremos passe de mágica. Nós queremos que as coisas aconteçam assim. Entreguei minha vida para Jesus, agora é Ele que se vira. Eu fiz a minha vida tudo errado a minha vida toda. Agora é Ele que conserte. Ele vai te ajudar, mas Ele não vai fazer sozinho. Que há ocasiões em que o crente busca seguir a Deus de todo o coração, mas há um incômodo no qual está consciente e não sabe como lutar contra ele. Então, no melhor dos casos, a pessoa consegue suprimi-lo, mas sabe que pode ser um problema no futuro. Quando eu estou na igreja, eu sinto Deus, eu choro, eu falo língua estranha, eu adoro, mas quando eu saio da igreja, irmã Luciene, a senhora não sabe o que acontece comigo. Eu tenho pensamentos assim, eu tenho sonhos assim. É iniquidade, é uma raiz. Existe a iniquidade inconsciente. Qual é essa? A iniquidade inconsciente é a iniquidade que vem de nossas gerações passadas e que está latente dentro da nossa herança espiritual. Mas não é fácil de ser detectada. Esse tipo de iniquidade é uma bomba relógio que pode mais cedo ou mais tarde, sabe, bum, explodir. Por causar uma queda repentina em algum tipo de calamidade. Quantas pessoas não tem aqui? Quantas pessoas que não me procuram, que estudam comigo, que estão comigo, ou que me abordam para falar. Não, meu marido, ele era pastor, ele era crente, ele era um homem de Deus, irmã Luciene. Eu não acredito que ele fez isso, irmã Luciene. Assim, é inconsciente, é uma bomba relógio, está lá. Então, a pessoa serve de Deus, ela serve no ministério, ela tem amor pelo Senhor, mas de repente, ela se envolve em um pecado indescritível, que ninguém sabe explicar o que aconteceu, mas como foi? Mas como assim? Sabe aquela coisa que, bum, que a pessoa fica dizendo, meu Deus, o que foi isso? Eu não acredito. Aquela pessoa era tão piedosa. Causas inexplicáveis. São causas, não tem explicação. É ataque. Por isso que é batalha espiritual. E para detectar, é importante analisar a possível existência de pecados e situações nos quais os nossos passados, nossos antepassados estiverem envolvidos. É aí que a gente vai entrando na raiz. Que você vai identificando, não, isso aqui, meu Deus, estou cometendo igual. A pessoa tem uma clareza, sabe? A pessoa se volta assim, para um conhecimento, né, e os olhos do seu entendimento se abrem, e a pessoa começa a ver. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com a pastora Luceide, e com outras pastoras, e outras pessoas, não apenas líderes, né, mas outras pessoas que vieram aqui e tiveram esse conhecimento. Então, também é o que a gente precisa. A gente precisa prestar atenção, sabe? Nossos desejos, nossas vontades, nossas aptidões. Então é isso que a gente vai estudar. Aí então você vai dizer para mim, Luciene Viana, mas eu entreguei a minha vida para Cristo. Então esse mal, não pode operar em mim, não pode. Nada do que é meu, diabo, não tem esse negócio de iniquidade, não tem? Então vamos pensar. Se você entregou a sua vida para Jesus, sendo assim, agora você, como nova criatura, tem a chance de se desenvolver e crescer no conhecimento de Deus, certo? Então agora você vai ter que tomar o quê? Como nova criatura, como o bebê que acabou de nascer. Você vai ter que tomar uma nova forma, né, do caráter moral do seu Pai Celestial. Porque o filho quer parecer com o seu pai. O filho parece com o seu pai. Jesus disse o quê? Pregando, né, aquele sermão duro que os discípulos disseram, o povo está indo embora com esse sermão duro. Jesus diz, vocês têm como pai o diabo. Porque vocês fazem o que o diabo quer. Vocês não fazem o que o pai quer. Vocês estão aí falando que vocês são de Deus, que vocês servem a Abraão, pois até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
Não vem com religiosidade pro meu lado, não. É o que Jesus está dizendo. Você se veste como, você fala como, vocês frequentam o templo. Mas o coração de vocês, as ações, as atitudes, o pensamento de vocês, mostra de quem vocês são filhos. Então agora, como a gente que é de Jesus, a gente entregou nossa vida a Cristo, a gente tem que tomar uma nova forma do caráter moral de Deus, que é o nosso Pai Celestial. A gente tem que parecer cada dia mais com o nosso Pai Celestial, na pessoa de Jesus Cristo, né? Cada dia mais tem que parecer com ele, pelo auxílio do Espírito Santo. Porque nada é possível sem o Espírito Santo. A gente recebe esse conhecimento e a gente parte para o auxílio do Espírito Santo para tratar em nós essa raiz. Então, na medida que você vai se desenvolvendo e crescendo, então você agora amadurece. Né? O que diz o escritor lá em Hebreus, capítulo 5. Você já está na caminhada há quantos anos? Você não tem conhecimento ainda do que opera em você? Esses desejos que você é dominado? O que acontece? Você não sabe discernir ainda o que é bem e o que é mal? Há tempos ainda está lutando as mesmas lutas, está tendo os mesmos erros, caindo nos mesmos pecados? Então, o que acontece? A gente tem que discernir o que é e o que não é de Deus. Agora, como nova criatura, tudo se fez novo. E você não pode mais fazer o que você fazia, viver como você vivia. Por quê, Luciene? Porque agora você é nascido de Deus. Você tem o gene de Deus. Então, as suas escolhas, as suas decisões é que vão dizer, é que vão evidenciar se você, de fato, está no caminho certo. Por exemplo, repetições de pecado. Crente na igreja. Batizada com o Espírito Santo, falava língua estranha. Era usadíssima, né, nos dons da revelação. Me chamava para cá, me chama a Luciene aqui, chama a Luciene. Não, Luciene é vaso, Luciene é instrumento, chama aqui, chama aqui, chama aqui. Mas iniquidade inconscientemente. Uma bomba relógio explodiu, bum. Os desejos começou a vir. Vontades, pensamentos. Eu comecei uma guerra, uma batalha enorme. E quando eu vi, eu comecei a viver um ciclo que não se fechava nunca. Lutando as mesmas guerras sempre. Entra ano e sai ano. E nada muda. Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que a gente tenha vida e vida e abundância. Eu falava para Deus, mas cadê minha vida com abundância, meu pai? Que eu estou lutando as mesmas guerras. Eu estou com os mesmos problemas, Jesus. Eu estou passando pela mesma coisa de novo. Ciclos que não se fecham. Não tem como mudar de face, não se fecha o ciclo. Então Jesus, gente, ele não só veio para derrotar o pecado em nossa vida, mas também destruir as obras do diabo. Cada parte da cruz, sabe, é uma área que Deus quer trabalhar e destruir tudo que em nós impera, que veio dessa raiz, que veio dos nossos antepassados, que pode ser hereditário, né? Que pode ser repetição, que está dentro do teu coração de forma intrínseca. Então, o que é uma disrupção espiritual? É um processo. Não é paz de macho, não é uma oração muito forte. Não existe isso, gente. Não existe. Não seja enganado no conto de fada, história de carochinha. Tá? A bênção pode ser assim. O milagre pode ser assim. Transformação de uma alma, não tem. Me prova na Bíblia. Quem é que dormiu e nasceu outra pessoa transformada? Não tem, é um processo. Então, disrupção é um processo. É uma transfundação que vai evoluindo e se transformando ao longo do caminho. Então eu vou te dar um mapa e caminhar com as suas pernas. Processo! É submeter-se a um processo. É se tornar melhor, mais raro, de um alto valor. Por quê? Porque agora você tem conhecimento de quem você é em Deus. De quem é o seu pai. Quais são as raízes que estão levando você a não viver o que Deus tem para a sua vida, estão atrapalhando a sua trajetória, comprometendo seu relacionamento com Deus. Então o que vai acontecer? Você vai se submeter a esse processo para poder se tornar melhor, para parecer mais com Jesus, para ter mais relacionamento, mais profundo, mais íntimo, né? E mais afinidade com o Espírito Santo. Então, gente, a gente veio aqui nessa live para dizer para você que serão 3 dias que nós vamos estudar a fundo esses assuntos. Vai ser muito bom, porque vamos fazer dinâmicas, vai ter perguntas, respostas. Nós vamos falar sobre a raiz de iniquidade. Eu só falei sobre a raiz de iniquidade, mas nós vamos falar sobre onde se origina dentro do homem essa raiz. Qual a diferença de pecados e quais são as suas consequências. O que é maldição? O que é a mente do espírito, né? Que é a guerra da mente,
que são duas sementes, que é a carnal e a semente espiritual, da mentalidade espiritual que a gente precisa guerrear. Como guerrear? Quais são as armas que a gente precisa usar? As armas não são carnais, né? E são espirituais, né? Não é argúcia, eloquência, habilidade, riqueza, dinheiro. Não basta você ter dom, ter talento. Não tem como, né? Então a gente vai estudar sobre o conflito entre a mente e a alma. Vamos estudar sobre como opera e se manifesta a iniquidade. Como é que você vai detectar? Você vai ver ali no filho, no neto. Você vai detectar, porque os olhos do seu entendimento são abertos. Nós vamos estudar sobre o poder da atração de forças espirituais. Como ser uma nova criatura, né, nesse processo de desenvolvimento e parecer cada vez mais com o nosso Mestre Jesus. Nós vamos destruir essa raiz de iniquidade. Destruir, sabe? Demovê-la. Vamos arrancar ela de uma vez por todas, em nome de Jesus. Nós vamos estudar como vencer repetição de pecados. Né? Às vezes seu filho está repetindo pecados que você cometeu lá atrás. Agora você é uma pessoa de Deus, você não faz mais, mas o seu filho está desenvolvendo, a sua filha, seu neto está desenvolvendo desejos, sabe? Por aquilo que você fazia, seus pais faziam, né? Seus antepassados faziam. Vamos vencer essa repetição de pecado. Vamos estudar sobre hereditariedade a fundo. Você vai saber, porque nós todos podemos parecer com nossos pais, né? O olho, a boca, o nariz, mas nas ações, no comportamento, no caráter, nós podemos reeditar, podemos escrever. Então, gente, a Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque falta de conhecimento. O Senhor Deus disse na boca do profeta Oséias, porque vocês rejeitam o conhecimento, eu também rejeito vocês. Rejeito vocês como sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os vossos filhos. Oséias 4:6. Então, é conhecendo a verdade que a gente é liberto. É conhecendo a verdade que a gente muda de vida. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Então serão 3 dias de aprendizado e poder de Deus, de curas, de milagres. Serão 3 dias em que vidas serão transformadas. Eu sou prova viva disso, eu sou um viés testemunhal, gente. Tá? Tudo isso aqui que eu vou passar para vocês, eu estudei anos da minha vida. Por quê? Porque a minha vida estava embaraçada. Porque eu não saía do lugar. E por conseguinte, toda a minha parentela estava vivendo os mesmos pecados, os mesmos erros. Eu tenho visto muitas pessoas sendo libertas. E eu quero que você viva isso. Então você que é aí de Petrolina e região, é a sua oportunidade. Serão 3 noites que vão revolucionar a sua vida. Você precisa se comprometer. Se comprometer. São 3 dias de processo que vão te dar conhecimento, clareza, profundidade. É muito forte, tá? É muito forte. Então, há todo um preparo por trás, né, pastora Luceide? Quando eu falei para a senhora, né, que falei, Miss, é a senhora que vai fazer aqui. A senhora falou, minha filha, a gente vai orar. Eu não faço em qualquer igreja, vamos orar e eu vou ver o que o Senhor vai falar, porque é algo muito profundo, é muito libertador. Inscrição. Fala o número, pastora. 879 8805 8805 0120. 0120. Mas, entra, venha. E se você quiser participar online, você pode, tá? Você vai pagar o valor, são R$70 só. 3 dias, vai ser profundo. E dá para fazer, né, pastor, online? E nós enviamos no e-mail a apostila dos que for online. E mandamos a apostila, que vai ter apostila, gente, né? Isso. Esse estudo não vai ser só falado. Vou deixar tudo escrito para você ler, reler, você comer, você aplicar na sua igreja, você passar para o seu povo, aplicar na sua casa. Em nome de Jesus. Conhecimento liberta. E é isso que eu quero. Eu quero ver você liberto, abençoado, contando vitória. Sua família vivendo o melhor de Deus. Esse é o nosso desejo, né, pastora? Em nome de Jesus, é sim. Vamos conseguir alcançar o máximo de vidas que precisam desse conhecimento, viver essa libertação e assim conseguir viver tudo aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Nós esperamos vocês, hein?